Oi, gente, como é que tá? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar nossa caminhada. Então nós vamos partir para uma visualização e mais completa em relação ao ambiente do Novo Testamento onde a gente está trabalhando. Hoje a gente vai começar a nossa segunda aula. Vamos lá. Nessa segunda aula, nossa ideia é conversar um pouquinho sobre alguns contextos que ajudam a gente a compreender o Novo Testamento. Eu queria que você desde já ficasse pensando. Às vezes a gente, quando fala de história, quando a gente fala de contexto, você lembra daquelas suas aulas chatas lá do seu, do seu tempo de escola, que você tinha que ficar ouvindo e era muito complicado, mas eu queria lhe provocar. Será que é útil realmente saber, conhecer, entender esses detalhes? Vamos ver isso aí na caminhada e depois você responde para a gente. Vamos começar com um detalhe bem interessante aqui. Nós vamos estudar um trecho da Bíblia que se encontra em Lucas capítulo 10, de 25 a 37, que é a famosa parábola do bom samaritano. Vamos ler. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame a seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar, o viu e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse então: Vai tu e faze o mesmo. Primeiro, para compreender isso, nós vamos ter que entender um pouquinho como é que era o contexto religioso daquela época. O templo em Jerusalém era o centro de toda a vida social, política e religiosa de Israel na época de Jesus. Tudo convergia para lá e normalmente um israelita ele ia pelo menos uma vez para Jerusalém para prestar culto no templo. A vida dele girava em torno do Templo de Jerusalém, porque era lá não só um motivo de grande orgulho nacional, mas também era onde Deus habitava. Tanto que assim se cria. Quando o templo era destruído, era como se Deus abandonasse o povo. O que ele representava, então? Ele representava essa ligação entre Deus e os homens, representava a presença do próprio Deus presente na terra, e era onde eram realizadas as cerimônias. Quais eram os cargos que estavam lá em volta daquela instituição? Bom, tinha o comandante do templo, o chefe do templo, você tinha o chefe das seções, que cuidava e organizava tudo o que estava acontecendo, e você tinha os sacerdotes. Os sacerdotes eram em torno de 7.000. Era um cargo hereditário. Você imagina a quantidade de funcionários que tinha lá para manter isso, né? E você tinha os levitas. Os levitas eram 10.000 e eles eram os músicos e os porteiros, aqueles que cuidavam da organização, limpeza, faziam a abertura, a organização das pessoas. Então, assim, era um cargo extremamente importante. Quais eram os fatos que a gente tem que pensar para a gente poder entender isso? Primeiro, o que é judaísmo? O judaísmo é um sistema religioso praticado pelos judeus, né?
E a gente vê que ele começou lá no período babilônico e se desenvolveu por completo no período do intertestamento, ou no período intertestamentário. Tá? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. O que, que aconteceu? O pessoal foi deportado, saiu de Israel e foi para uma terra distante. E lá havia um problema. Cadê o templo? Lembra do que a gente falou sobre o templo? Era o símbolo da presença de Deus. Onde estava o povo? Numa terra distante, lá na Babilônia. E aí o que aconteceu? Surgiu então a sinagoga. Essa sinagoga serve como um local onde você tinha o incentivo do estudo da lei e onde as pessoas se mantinham em comunhão, um lugar de estudo e adoração para propiciar essa educação básica, não só para as crianças, mas para os adultos lembrarem também das palavras da lei, da Torá, e era estudo da Bíblia. Então, a sinagoga era esse lugar que foi reservado para isso. E você tinha também o Sinédrio. O Sinédrio era uma organização religiosa formada por 70 anciãos e tinha o sumo sacerdote que dirigia. O que que ele fazia? Ele fazia o sistema judiciário. Então, quando você tinha alguma dúvida religiosa, quando você tinha alguma questão para ser resolvida, para quem você procurava? O sinédrio que se reunia e eles deliberavam sobre isso do ponto de vista legal, religioso também falando. Aí você fala, e o que que isso tem a ver? Bom, olha que coisa interessante. Quando o povo vai para a Babilônia, ele se dispersa. E o orgulho nacional e a presença de Deus fica esvaziada no seu coração. Então, o que, que eles tinham lá? Eles tinham uma depressão muito grande. Quando Deus age e coloca na inteligência daqueles homens o fazer as sinagogas, o fazer essa instituição, ele fez uma coisa que a gente às vezes não percebe. Onde Jesus pregava a sua mensagem? Nas sinagogas. Sinagogas que estavam lá na região distante, que a gente já viu na geografia na aula anterior, a gente tinha a Judéia, Samaria, a Galiléia. Pois bem, as sinagogas se espalhavam por todo Israel. Então Jesus ensinava nas sinagogas. Aí a gente não consegue entender, mas por que que Deus agiu assim? Por que que o povo perdeu esse orgulho nacional, templo destruído, povo disperso? Aí Deus pega e age, o Espírito Santo age. Gente, o Espírito Santo age do jeito que ele quer, quando ele quer. E a gente, na nossa limitada visão, muitas vezes a gente não consegue compreender. Então, vou aprender a desenvolver um espírito um pouco mais brando e paciente, realmente de um discípulo e de um seguidor? Beleza? Bem, gente, e quais eram os principais grupos religiosos que estavam naquela época? Os levitas a gente já viu, o que, que eles faziam, qual era o papel deles dentro do templo. Agora, os sacerdotes também a gente viu, mas existiam duas seitas principais entre os religiosos, dois grandes grupos. Eles eram os fariseus e os saduceus. Tinham outros, tá, gente? Mas esses dois eram os grandes, o principal. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles, para confrontar e para a gente entender quem eles eram e como eles pensavam. Os fariseus eram de origem aristocrática. Normalmente eram pessoas que eram mais ricas, que veio de famílias ricas. Já os saduceus, eles eram a aristocracia sacerdotal. Então, assim, é o pessoal que veio com toda certeza da área política, da área de sacerdote, dos religiosos. Então, eles ascenderam. Os fariseus ensinavam que desculpa, que a alma era imortal, que havia uma ressurreição corporal e um juízo futuro com galardão o castigo, muito parecido com o que a gente pensa, né? Já os saduceus ensinam que não tem galardão, não tem castigo, não tem nada. Você morreu, acabou. Não existia uma vida após a morte, como a gente entende. Os fariseus acreditavam na existência de anjos, espíritos bons e espíritos maus. Já os saduceus, eles negam a existência de qualquer ser espiritual, sejam eles espíritos ou anjos, simplesmente eram manifestações, não havia uma entidade, não havia um ser. Os fariseus, eles eram predestinatários, mas aceitavam que o homem tinha uma certa responsabilidade moral. Muito parecido também com o que a gente pensa hoje em dia. Já os saduceus, eles enfatizavam a liberdade da vontade humana, rejeitando o determinismo e o azar, porém colocando toda a responsabilidade em cima do ser humano. Do homem era dono do seu próprio destino. O que os fariseus fizeram também? Eles compilaram toda a tradição e a lei escrita num conjunto de regras de fé
E essa prática foi evoluindo com o tempo. Daqui a pouco a Torá e o comentário da Torá. Daqui a pouco o comentário era muito maior do que a Torá e as pessoas se ligavam muito mais em seguir os comentários, os preceitos que eram escritos pelos líderes fariseus, né, pelos rabinos, do que pela Torá em si. Então eles abandonaram o estudo da palavra e começaram a se dedicar muito mais aos comentários. Já os saduceus, eles defendiam que a Torá era a única fonte infalível de fé e prática. Então eles eram estudiosos da lei, estudiosos e doutores muito fortes da lei. O- os fariseus foram o único grupo que permaneceu após a destruição do templo. Por quê? Lembra que eu falei que os saduceus eram o núcleo da aristocracia sacerdotal, política, religiosa, né, social nesse sentido? Então, o que acontecia? Eles, além de seguirem uma linha de filosofia grega, ou seja, dicotômica, eles pensavam muito em bem e mal, eles também eles se envolveram politicamente na luta contra os romanos. E resultado disso, no ano 70, quando os romanos invadiram e destruíram o templo, junto eles perseguiram e praticamente extinguiram completamente os saduceus. Da partir daí eles ficaram tão fracos que não deram continuidade à sua maneira de pensar. Então, gente, voltando para o nosso texto original, lá nosso trecho do Bom Samaritano, o que que acontece? Jesus estava sendo interrogado por um doutor da lei, ou seja, uma pessoa que conhecia muita lei, muita Bíblia, e ele estava tentando pegar Jesus em algum pulo, em algum erro doutrinário, né? E aí o que acontece? Ele começa a fazer umas perguntas para Jesus que deixam Jesus, deixariam, né, teoricamente, numa sinuca de bico. Mas Jesus não cai nessa armadilha. E ele conta essa história sobre o próximo. Ele fala assim: Jerusalém, lembre-se, gente, Jerusalém é o centro político, religioso, social, do orgulho de toda a nação. E aí ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Normalmente, quando você saía de Jerusalém, dizia-se que você estava descendo, não importa qual fosse a altura. E todas as vezes que você vai para Jerusalém, se diz que você estava subindo. Então ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. É interessante entender que Jerusalém é o primeiro lugar, é o centro, mas Jericó é o número 2. É a segunda cidade do ponto de vista religioso mais importante. Então aquele homem estava indo de Jerusalém para Jericó, muito provavelmente, e foi essa a intenção de Jesus quando ele colocou, dizendo que aqui havia um sentido religioso nessa história. E esse moço é quase morto por assaltantes. Então a gente está entendendo que era alguém do contexto religioso, algum judeu. E aí o que, que ele faz? Esse danado, esse moço, né, danado, ele cai na mão dos danados dos assaltantes. E aí o que, que ele faz? Ele é deixado quase morto. Passa então um sacerdote. Esse sacerdote também descendo, ele passa e vai ao largo, ele dá uma olhada. E depois o levita dá uma paradinha, olha, mas também continua. Aí você fala para mim, mas que insensíveis. Calma, gente. A lei dizia que quando um sacerdote, um levita ou algum líder religioso, né, essa pessoa tocasse em algum corpo morto, ele estava impuro e ele deveria ficar por um período de purificação muito grande, afastado de todas as suas funções. Então, o que o sacerdote e o levita estavam fazendo eram preservando um sentido religioso, ou seja, cumprindo a própria lei. Entende isso? Então, assim, eles não tiveram sensibilidade de olhar se o homem estava morto ou não, porque ele estava lá deitado, quase morto, e eles não podiam ter certeza. Então, o que que eles fazem? Entre ir pelo lado humano e ir pelo lado legal, eles optaram pelo lado legal. Antes da gente condenar, como é que a gente agir? Como é que a gente agiria no mesmo caso? Será que você pensaria assim? Vamos pensar numa situação. Você estava indo para o culto, você é uma pessoa que foi convidada para falar. E você acabou se atrasando por alguma coisa e faltam assim 3 minutos para você chegar e você está a 2 quadras. Quando você está virando a esquina, tem alguma pessoa que está pedindo uma carona ou pedindo alguma coisa ou está necessitado. O que que você faz? Você olha para o relógio e fala: eu só tenho 2 minutos para chegar lá porque eu vou falar hoje. Eu tenho responsabilidades dentro da igreja. Então assim, olha só que coisa interessante. A gente às vezes gosta de condenar, mas a gente não se coloca no lugar, né? Mas foi isso que aconteceu.
E aí, em terceiro lugar, passa um samaritano. A gente já estudou sobre os samaritanos na aula passada e a gente sabe que eles eram muito discriminados como um subpovo, como afastados de Deus, como não judeus. O que que ele faz? Aquele samaritano, ele estava indo a negócios. Então a gente está falando de o quê? De um homem de negócio que foi para ganhar dinheiro. Ele para o tempo dele. Ele interrompe a viagem dele. E tempo é dinheiro. Até naquela época, tempo é dinheiro. E aí o que acontece? Ele para e vai, leva aquele homem, faz os primeiros socorros dele. O que que ele faz? Ele passa vinho e azeite, que era assim que se fazia as bandagens na época para você isolar a infecção bacteriana, e depois o que, que ele faz? Ele fica com aquele homem, porque imagina o seguinte, eu tenho um homem quase morto, você não vai deslocá-lo, então o que, que você faz? Você dá o pronto atendimento, você cuida dele, você fica com ele, e você investe o tempo, aquele samaritano investiu o tempo, depois colocou ele no banco traseiro do carro, ou seja, em cima da mula dele, levou até uma estalagem, pediu para o cara cuidar. Aí por que, que ele não levou para um hospital? Resposta: porque não existia hospitais naquela época, né? Então levou para uma hospedaria e ali ele deixou. E aí ele fez o quê? Ele se comprometeu financeiramente. Gente, é um homem de negócio que passou um dia inteiro perdendo o negócio porque ele cuidou daquele a pessoa que ele não sabia quem era, não sabia se essa pessoa seria capaz de um dia devolver nem nada, e depois ele ainda dá mais ainda, ele ainda tem mais um prejuízo financeiro entregando o dinheiro e dizendo para o dono da hospedagem, cuide dele. Como é que eu faço a mesma coisa? Como é que eu acho? Eu queria lhe provocar para você imaginar a seguinte situação. De um homem que estava lá quase morto, deitado na calçada porque foi espancado por assaltantes. Aí passou primeiro um pastor, gravatado, com a sua Bíblia, passa do lado e ele fala assim, sei lá quem é, e ele passa adiante. Logo em seguida, passa um sacerdote, passa um padre. Lá, com sua batina, ele olha também e passa ao lado. Logo em seguida, passou um pai de santo, que estava indo lá, e aí todo vestido de branco. Aí o que, que ele faz? O pai de santo para, cuida dele, e aí atende ele, vai lá e faz tudo bem. Eu vou lhe perguntar, qual dos três foi o mais próximo? Eu não estou lhe perguntando qual dos três estava certo na sua convicção religiosa, qual dos três estava correto em relação à igreja, ou sua opção que ele fez. Não importa. O que importa é quem é o próximo dele. E aí vem uma provocação para nós. Como é que a gente age? A gente está preocupado com o outro, com o próximo, ou a gente está preocupado com as nossas convenções religiosas, com o nosso prejuízo financeiro, com o nosso status e posição social? Foi isso que Jesus fez com aquele doutor da lei. Ele provocou. E no final ele falou: sabe o quê? Faz o mesmo. Não adianta ficar na intenção. Não adianta você estudar toda a Bíblia. Não adianta você ser um doutor da lei se você não faz. Porque um discípulo é aquele que faz aquilo que o mestre manda. Quando eu falei lá atrás que as sinagogas se desenvolveram principalmente durante o período intertestamentário, o que é isso? É o período que tem entre o último livro, o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Período histórico, né? Não o período que foi escrito. Então, assim, 400 anos de silêncio profético. O que que Deus fez? Ele para de falar, porque o profeta e a função do profeta é trazer de Deus a mensagem dele para o povo. Diferente do sacerdote que leva as petições do povo a Deus, né? Então é a mesma coisa, só que com o sentido inverso. O que que tem para a profecia? O que que acontece durante esse tempo? Eu tenho o último profeta, o último período da Bíblia é quando o povo retorna do exílio babilônico e aí se estabelece lá diante dos persas, né, que foram eles quem destruíram a Babilônia, né, e aí, sob autorização dos persas, eles remontam a cidade e fazem de novo o templo, né? E aí o que acontece? Você tem nesse domínio persa, que demorou mais ou menos entre o ano 430 e o 331, você tem um período de relativa liberdade, você teve a autorização, e não somente a autorização, mas o financiamento, o rei da Pérsia deu recursos, deu material para construção e também deu dinheiro. E é interessante que
estabelece-se aí o sinédrio que a gente falou lá atrás e eles começam a governar. Os persas tinham um estilo de governo muito baseado em cooptar a colaboração dos povos dominados. E com isso eles diminuíam a quantidade de revoltas que aconteciam. Logo depois do domínio persa, começa o domínio grego. Por volta de 331, um homem chamado Alexandre Magno, que era lá da Macedônia, ele assume a liderança do povo, né? Ele assume o rei Filipe, que era o pai dele, morreu, e aí o Alexandre ele assume e ele começa a, com uma estratégia de guerra fantástica. Ele só tinha 18 anos quando ele assumiu a liderança do país dele. Ele começa uma guerra de expansão fantástica, muito forte. E aí ele começa todo lugar onde ele chega, o que, que ele faz? Primeiro ele faz a simpatia. E não foi diferente com Israel. Ele chegou lá e ele tinha a simpatia dos judeus. Ele permitia que as pessoas pudessem cultuar o seu Deus e ter uma certa liberdade política e econômica também. Ele trazia conceitos como academias de estudos, bibliotecas, como trazer cultura. Ele trazia tutores gregos para ensinarem a cultura e ele unificou a língua de toda aquela região, que era a língua grega, que todas as pessoas passaram a ser falado, passaram a falar essa língua. E aí a gente começa a entender em que língua foi escrito o Novo Testamento? No grego. Se Deus não tivesse usado um homem ímpio como Alexandre Magno para unificar aquela região e colocar uma língua única, a gente teria bastante dificuldade de entender e compreender. E aí o que a gente tem? A gente tem então o Império Grego crescendo e sendo base para isso. E aí quando ele morre, ele divide o reino dele em 4 partes, né? Para a gente é importante simplesmente saber que, que eles foram que quem ficou com a região do Egito foi Ptolomeu, e ele é importante porque ele patrocina a tradução do Antigo Testamento para o grego e que é a versão, né, que a gente conhece hoje por Septuaginta. E essa versão serviu de base para muitas pessoas estudarem o Antigo Testamento e a cultura dos judeus. Aí o que acontece? Depois da morte de Alexandre, começa a haver uma série de abusos muito fortes. E os generais dele não tinham a mesma ideia que ele tinha, não eram tão esclarecidos quanto ele. Então começaram a fazer muita coisa. E a principal delas foi a profanação do templo. Para você ter uma ideia, o rei daquela época, né, os Seleucidas, os reis Seleucidas, eles sacrificaram um porco no templo de Jerusalém. E porco é considerado o animal mais imundo diante de um judeu. O resultado deu uma revolta nos judeus muito grande e eles expulsaram o domínio grego, encerraram o período grego e aí houve um período de independência de mais ou menos uns 100 anos em que você teve o que é chamado de período dos Macabeus e você tem essa família que primeiro veio os Asmoneus, depois vieram os Hassidim, né, que foi aqueles que deram origem aos fariseus, e aí, principalmente sob liderança de um cara chamado Matatias, né, depois Judas, Simão e Eleazar, todos eles eram dirigentes daquela época, eles restauram Israel e eles queriam restaurar a condição de Israel da época de Davi. Só que no começo era tudo bom, bacana, legal, joia, mas aí a corrupção começou a imperar, começou a haver muito abuso, e aí o povo foi sendo sufocado por aquela ação. E aí eles começaram a dizer: nós não podemos fazer isso. E eles fazem uma coisa que a gente às vezes não consegue entender. Eles fizeram uma comissão, mandaram essa comissão e descobriram o seguinte: tem um império que está sucedendo o Alexandre Magno, que é quem? São os romanos. Então eles fazem uma comissão, uma comitiva e vão até Roma e pedem: pelo amor de Deus, invadam o nosso país e nos livrem desses caras aí, porque ninguém aguenta mais esses macabeus. Então o que, que eles vão? No ano 63, eles derrotam os macabeus e aí destroem o templo. Destruir o templo é um negócio meio complicado, né? Pompeu, que era o general romano, que depois ele viria a ser, inclusive, um dos Césares, né, que dominaram, foi esse cara, inclusive, só aí, fofoquinha, que lembra da Cleópatra? Então, foi ele que foi namorar a Cleópatra no Egito e acabou dando maior chabu lá com os líderes lá do Senado. Mas bem, o que que acontece?
Pompeu ele derrota os macabeus, impõe um governo romano no ano 63 a.C., e aí ele coloca uma pessoa chamada Herodes Antípator. Esse cara, Herodes, ele foi o governador da Judéia. Aí você fala para mim, Herodes? Lembra alguma coisa para você? Então, Herodes era aquele cara que governava o Estado de Israel na época que Jesus nasceu. Foi ele que mandou fazer o censo. Foi ele que também, ele fez coisas boas. Ele mandou restaurar o templo. É tanto que o templo era chamado de Templo de Herodes, tá? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Continuando o nosso painel histórico, aqui embaixo a gente está colocando quem eram os reis de Roma, quem eram os Césares daquela época, tá? E agora a gente vai ver como é que, enquanto isso estava acontecendo em Roma, o que, que acontecia em Israel? Primeiro, durante esse período de 37 até o ano 4 depois de Cristo, quem dirigiu Israel foi Herodes o Grande. Pois bem, Herodes o Grande, ele foi o cara que dirigia na época de Jesus, né, para notar que Jesus nasceu, foi ele quem mandou fazer o censo. Ele governava todas as 5 províncias da Palestina, então ele cuidava de tudo lá, e ele mandou reconstruir o templo, ele fez muita coisa boa, tá? Mas ele era um tirano, hein? Ele não pode esquecer isso. Aí, quando ele morre, no ano 4, assume o filho dele, Herodes Antipas, na região norte, e Pôncio Pilatos na região sul. Então, eles ficaram do ano 4 até o ano 37. Tanto que, vocês lembram quando Jesus foi julgado? Ele foi julgado por quem? Por Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos estava em dúvida, ele mandou chamar quem? Herodes Antipas. E o Herodes Antipas, ele veio para dar uma dica. E lembre-se que ele tinha um problema religioso, porque foi ele quem mandou matar João Batista. Então, assim, ele tinha um certo sentimento de culpa, tanto que ele falou: não quero me meter no juízo desse profeta, né, desse Messias. Eu vou deixar isso com você, Pôncio Pilatos. E o Pôncio fez o que fez, lavou as mãos. Né? Então, o que, que ele faz? Quais foram as grandes ações desses dois, né, Herodes e Pôncio Pilatos, durante esse tempo? Ele anexou a Judéia e a Samaria ao Império Romano. Então, o que, que eles fizeram? Eles deixaram de ser uma província ocupada para serem, então, Império Romano. O Herodes foi aquele que matou João Batista, já falei, e eles estavam juntos na crucificação de Jesus. O Herodes Agripa I é filho, né, é o sucessor, né? Não era filho do Herodes Antipas, tá, gente? Não era. Ele era sucessor, ele era filho do Aristóbulo, mas tudo bem, isso não tem o caso agora. O Herodes Agripa I, então, ele governa do ano 37 até o 44. Ele governa todo o território de Herodes, o Grande, e mais ainda a região da Bilênia, ou seja, ele unificou o governo romano lá e até expandiu. Ele tinha um território do tamanho do território da época de Salomão, que foi a maior extensão territorial que Israel já teve. Então, assim, ele era uma pessoa que era muito combativo, um político muito bom. Mas foi ele que, lá no livro de Atos dos Apóstolos, promove a primeira perseguição aos cristãos. Foi ele que matou Tiago, mandou prender Pedro, e em Atos capítulo 12, que eu vou deixar para vocês lerem, tem como ele morreu. Ele morreu de uma forma assim muito estranha, absurda e espetacular, porque ele blasfemou contra o nome de Deus. Depois que ele morre, né, lá no ano 44, assume o Herodes Agripa II. Esse sim era filho do primeiro, mas assim, e qual é a grande importância dele? Ele governou entre o ano 50 e o ano 100. Ele governou por toda aquela região da Bilene, a Decápolis, que está lá em Atos 25 e 26, cuidou da Judéia, Samaria, Galiléia e toda essa região, tudo isso agora, ele agora são províncias romanas. Província romana significa que o diretor daquela região lá, ele representava Roma naquela região. Isso tem a ver com o quê? Porque nessa época você tem Paulo dizendo: eu apelo como cidadão romano. Naquela hora que um cidadão romano fazia isso, ele tinha que ser mandado ser julgado em Roma. Por quê? Porque lá era uma província romana anexada, né? E aí por isso que tem essa importância política. E foi ele que no ano 70 se alia contra Tito, e aí fazem o quê? Eles destroem Jerusalém. Por quê? Porque houve uma revolta em Jerusalém querendo se separar do Império Romano,
E os romanos eram implacáveis com isso. Quando o povo se revolta, o que eles fazem? Eles vão lá e destroem a cidade, matam todas as pessoas, invadem toda aquela região e todos os revoltosos eram mortos sem piedade nenhuma. Rapidamente, vamos entender. Qual foi o contexto histórico? Depois de tanta informação, é assim, por que foi importante você, a gente entender o contexto histórico do Novo Testamento? Porque é assim, através da ação de Deus na história, você tem uma língua e uma cultura globalizada, por causa principalmente dos gregos. Com isso, a mensagem se tornava mais inteligível e era mais fácil de você expandir os horizontes das pessoas que estavam presas numa idolatria, num culto extremamente pagão, e agora eles eram apresentados ao cristianismo. Depois, haviam estradas. Por quê? Porque se eu tenho um governo central em Roma e algumas cidades se revoltavam, eu tinha que deslocar os soldados. E depois, atrás dos soldados, vinha o quê? Os suprimentos, porque aquele exército tinha que se alimentar. Então, o que acontecia? Por a mesma estrada onde passavam os exércitos romanos para conquistar, passaram também os missionários cristãos que iam levar a palavra para os mais recantos, né, para as fronteiras. E aí a gente tem gente que evangelizou na Inglaterra, na Espanha, em todas as regiões, e entre os povos bárbaros, principalmente do leste, né? E você tem isso por causa de quê? Porque Deus age na história, gente. É assim, às vezes a gente tem a ideia de que Deus parece que de vez em quando ele esqueceu que a história está acontecendo. Não, Deus age e pode ter certeza que ele tem um propósito em tudo que acontece. Não importa se for, sei lá, uma pandemia, Deus tem um propósito e ele vai agir nisso também. Uma coisa que é interessante a gente entender o que é o conceito de Pax Romana. Paz romana era uma paz mantida à força. Aí você fala, ué, mas por que isso é importante? Porque quando você tem uma paz, mesmo que à força, você tem um governo estável. Você tem as pessoas que, em vez de gastarem seu tempo, energia e foco em combater, em guerrear, eles agora podiam se preocupar com si mesmo, com o seu futuro. Então, o que acontecia? Essa estabilidade foi extremamente importante para o momento adequado. E aí eu tenho uma coisa que eu preciso entender. Eu olho para a situação, às vezes analisando a história, e muitas vezes eu sou tentado a achar que tem alguma coisa errada, mas não tem não. Deus está dirigindo cada detalhe, cada pontinho e usando mesmo pessoas que são infiéis, que não reconhecem que Ele é Deus, mas são usados por Deus. Olha esse exemplo aqui. Os judeus foram revoltados. Então, o que aconteceu? Aconteceu a dispersão. Os judeus eram perseguidos pelo governo romano e o que aconteceu? Eles se expandem para onde? Para todo o governo, para todo o território romano. E quando eles fazem isso, eles levam o quê? A sua cultura, as suas sinagogas. E onde é que vão os missionários cristãos? Para as sinagogas pregarem a partir da cultura judaica. Então, a gente tem isso, que é uma coisa muito interessante e cria um anseio, uma vontade, um desejo de liberdade. Esse anseio, esse desejo, propicia para as pessoas serem abertas à mensagem do cristianismo, do próprio Cristo e também dos missionários. Né? Essa religiosidade começou a crescer porque as pessoas estavam oprimidas, elas queriam esse tipo de alívio. E então você tem o quê? Vem aí o João Batista. É o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. João Batista vem e ele é chamado de a voz que clama no deserto, aquele que traz a mensagem do Senhor, encerrando o ciclo do período intertestamentário e começando agora o período cristão, quando ele mesmo diz que ele não é digno nem de amarrar as sandálias do mestre, mas ele diz assim, ele inicia então o período do cristianismo, o período de Cristo. Olha só como é interessante. Um Deus maravilhoso agindo em todas as situações. Eu queria deixar umas questões para você refletir e a gente discutir domingo, tá? Durante o nosso painel. A primeira delas é: qual é a ênfase do ministério de Jesus? A partir do que a gente estudou hoje, qual, na sua opinião, é a grande ênfase do ministério de Jesus? Em segundo lugar, por que eu preciso estudar e saber da história, da política, do tempo de Jesus? Será que isso é importante para entender, para compreender o texto, a mensagem de Cristo? E por fim, é assim:
o que que eu aprendi? O que que Ele, Cristo, quer ensinar para a minha vida, para que eu possa transformar? No que eu fui tocado hoje? Pensa, ora e compartilha isso no domingo que vem. Deus abençoe.